Mas ontem acompanhei o jogo com alguns amigos atleticanos e era unânime o discurso de que o elenco do Atlético foi pintado como muito bom e é muito ruim. Eu já falei aqui outras vezes que eu acho que tem uma grande responsabilidade do Milito nessa impressão que a gente tem do elenco ruim do Atlético. Acho que ele escanteou muitos jogadores e quando precisa desses caras eles não conseguem dar respostas. O elenco do Atlético, me parece hoje, a impressão é pior do que a realidade, na minha opinião. Mas ontem, dos jogadores que estiveram em campo, já citou o Vargas, eu acho que o Alisson também entrou bem no jogo, deixou ali uma boa impressão, um jogador de características diferentes, né, em relação aos que o Atlético tem para o setor ofensivo, mas de fato a impressão que fica desse elenco, com mais uma atuação como a de ontem, ela é de que é um elenco abaixo do que se imaginava, né? Ô Gris, rapidinho, só voltando aqui, eu peguei alguns jogos que o Galo não venceu em casa. Aí não tem como não estar tão mal na tabela como está. Vitória, Cuiabá, Juventude, Atlético Goianiense, Criciúma e Fluminense. O Atlético é o melhor amigo dos times da zona de rebaixamento. Isso eu tô falando dentro de casa, hein? Vários desses times também, o Atlético não conseguiu pontos, ou pelo menos somente um ponto fora de casa. Então, quando você tem um confronto direto contra os times de cima, perde um, ganha outro, é normal, empata um. Quando você não ganha desses times em casa, você não cria nenhuma possibilidade de almejar alguma coisa maior no campeonato. Então o Galo foi muito mal contra esses times de baixo da tabela. A sua pergunta foi... Sobre o elenco, sobre os jogadores que jogaram ontem. Ô Gris, se a gente pegar no início do ano, porque eu vi muita gente falando que o elenco do Atlético é muito ruim, é muito fraco, e eu discordo. Porque é muito fácil, vai ao encontro um pouco do que você falou, é muito fácil falarmos que o elenco do Atlético é muito fraco hoje. E de fato não está entregando o que todos esperam. Mas no início do ano, eu vou falar só dos reservas, tá? Não vou falar dos titulares. Quando falou que o Galo tinha um Vargas no banco, um Daverson, que pode ser titular ou não, que foi contratado, um Bernard que veio hoje, provavelmente vai ser um reserva. Alguém falaria que era uma contratação ruim. O próprio Lianco. O Lianco hoje é titular, né? Eu vou começando pelos reservas aqui. O Igor Gomes era um bom reserva. O Otávio, que hoje vai ser um provável reserva. Um volante reserva como o Otávio, quem não queria. O Lemos terminou o ano praticamente como titular. Aí você pensa, vou ter o Lemos e o Fux como reserva. Seria ruim? Então, assim... O Rubens, né? O Rubens, um bom reserva. Ruim, mas que... Um bom reserva pro Arana. Então, assim, o momento é muito ruim. Você cobrar da diretoria que foi mal planejado, que não contratou jogadores de condição, eu acho errado. Mas com todo respeito... Eu acho errado. Com todo respeito, eu acho um grande devaneio, mas é um grande delírio. Um delírio, para mim é um grande delírio coletivo, assim. Um time que chega à decisão da Copa do Brasil e à decisão da Copa Libertadores, ele tem um elenco ruim, gente. Eu acho que é um grande delírio você afirmar uma situação dessa. Um time que chega a duas grandes decisões... com elenco ruim, a gente não dá pra chegar. Porque, assim, agora, a gestão, aí eu concordo com o Gris, e eu falei isso também na minha análise. A gestão do Milito ao longo da temporada, não foi, talvez, ali a gente poderia estar vendo uma situação melhor no Campeonato Brasileiro. Porque assim, quando você joga muitas vezes com o seu time todo reserva, como o Atlético jogou muitas vezes no Campeonato Brasileiro, porque as Copas te obrigam mesmo, você chegar em todas as finais, o Atlético vai ser o único time do Brasil nessa temporada que vai jogar todos os jogos possíveis. O Atlético não vai deixar de jogar nenhum jogo que ele poderia jogar. Então, assim, o máximo de jogos possíveis para o Atlético ele jogou, porque ele foi a final do Campeonato Mineiro, foi a final da Copa do Brasil, foi a final da Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro não tem como você não jogar todas as partidas. Então, obviamente, você joga muito com o time todo reserva. E isso impacta muito, cara, porque, assim, uma coisa é você avaliar, vamos pegar o Bruno Fux e colocar ele para jogar um jogo no meio dos titulares. Tem um jogador suspenso, você vai colocar o Bruno Fux. O rendimento vai ser 1. Você colocar o Bruno Fux no meio de todos os reservas, o coletivo todo cai, tá todo mundo sem ritmo e o desempenho vai cair. Então, assim, o Vargas, colocar o Vargas no meio dos titulares é uma resposta. Você colocar o Vargas no meio de um time todo reserva é outra resposta. Então, eu acho que isso pesa também para essa avaliação de muita gente nesse momento de que o elenco do Atlético é ruim. É claro que precisa de ajustes, é claro que em algum momento faltaram peças para determinados setores, mas... eu acho que é injusto a gente olhar agora e tratar esse elenco do Atlético como uma grande porcaria por conta do que está acontecendo no Campeonato Brasileiro.